Vamos à nossa última parte da nossa leitura de hoje, aqui em Isaías, capítulo 9. E depois, para encerrar, vamos ler 1 Crônicas, capítulo 4. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oh, glória a Deus! Mais uma vez, falando sobre o nosso Messias, o amado da nossa alma. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Oh, glória a Deus! E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse é o Príncipe da Paz que habita aí no teu coração. Por que essa tristeza? Lança fora essa tristeza. A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então lança fora essa tristeza em nome do Senhor Jesus, porque o príncipe da paz habita neste coração. E se não habita, a partir de hoje, ele quer fazer morada aí, nesse coração. A palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer cear com você nessa hora. Jesus quer fazer festa, fazer banquete nesse coração. Cear fala de intimidade. Conta para ele todas essas questões que vêm batendo a porta do teu coração, que vem te confrontando. Ele é todo poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que você tem pedido ou pensado. Não tem como ler uns versículos desses aqui e não comentar que o nosso príncipe da paz é aquele. Ele é o príncipe da paz, não é? É o que dá a paz. Essa paz que excede a todo entendimento. Tome posse dessa paz, amados, em nome de Jesus. Ele toma conta de você nos mínimos detalhes da tua vida. Ameaças contra o reino de Israel. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel, e todo este povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que, em soberba e altivez de coração, dizem: os ladrilhos caíram, mas com cantaria, é com cantaria mesmo, olha só, não está falando cântico, está falando cantaria. Com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se as figueiras bravas, mas por cedros as substituiremos. Portanto, o Senhor suscitará contra eles os adversários
é isso mesmo, os adversários de Rezim, e instigará os seus inimigos. Pela frente virão os sírios, e por detrás os filisteus, e devorarão a Israel com a boca escancarada. E nem com tudo isto se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Contudo, este povo não se voltou para quem o feria, nem buscou ao Senhor dos exércitos. Pelo que o Senhor cortará de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, em um mesmo dia. O ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Ou seja, o ancião e o varão de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Olha só, ele ensina a falsidade, por isso essa falsidade é a cauda, é o que o Senhor está falando, que vai cortar. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus jovens e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Porque a impiedade lavra como um fogo. Ela devora as sarças e os espinheiros. Sim, ela se ateará no emaranhado da floresta. E subirão ao alto espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se escurecerá e será o povo como pasto do fogo. Ninguém poupará ao seu irmão. Se cortar da banda direita, ainda terá fome. E se comer da banda esquerda, ainda se não fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés a Efraim e Efraim a Manassés. E ambos eles serão contra Judá. Com tudo isto, não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Então, amados, aqui terminamos o capítulo 9 de Isaías e já vamos então para o encerramento da leitura de hoje, que está aqui em 1 Crônicas, capítulo 4. Como eu disse ontem, nós estamos lendo só um capítulo de Crônicas até chegarmos no capítulo 9, porque aqui é só genealogia, para que não fique tão cansativo. Por quê? Porque na genealogia não tem como a gente comentar quase nada, não é? Lá em Isaías, hoje já comentamos, agora é pouco. Tão maravilhoso, o nosso Jesus, Deus forte, maravilhoso conselheiro. Então vamos aqui, descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carmi, e Ur, e Sobal. Detalhe, amados, se passar o carro de som, que eu acho que tá para passar, o da parte da manhã, aí a gente dá uma pausa aí, tá bom? Que nós não vamos fazer propaganda, não é? Não estamos ganhando nada para isso. Então vamos lá. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. E Jaate gerou a Almai e Laade. Estas são as famílias dos Zorateus. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisreel e Isma e Idbás, e era o nome de sua irmã Azelelpone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Ela e Naara. E Naara deu à luz a Alzão, e a Éfer, e a Temene, e a Astari. E estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela, Zerete e Issar,
e Enã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba e as famílias de Arel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Olha só, deu uma paradinha para falar sobre Jabes. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. Aí tem uma reticências aqui. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Amados, comentando um minutinho aqui, eu disse que nem sempre tem como comentar aqui, mas aqui já tem 2 versículos que dá para a gente falar um pouquinho. Nessa época, já havia sido repartida as heranças dos filhos de Israel. Então, para ele adquirir, para Deus alargar, amplificar esses termos, aos olhos humanos era impossível. Mas ele pediu com fé e Deus o concedeu. Lhe concedeu o que havia pedido. Ou seja, parece impossível? Não sabemos como. Não sabemos se ele comprou a herança de alguém, que era algo muito difícil de acontecer. O que a Bíblia está dizendo, porque Jabes invocou. Invocar o nome do Senhor é clamar do fundo da alma, Senhor, eu preciso dessa bênção. Eu sei que aos olhos humanos parece impossível, é impossível, mas ao Senhor não é, porque tudo é possível ao Senhor. Ele pergunta lá no livro de Gênesis, haveria coisa alguma difícil, ou outras traduções, impossível ao Senhor? Eu vou te dizendo agora, o Abraão, ao tempo determinado da vida, Sara, com 90 anos, terá um filho. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo, que nós servimos. Ele pode sim amplificar os seus termos. Vamos fazer essa oração de Jabes. Eu sempre faço essa oração e peço ao Senhor, não somente dizendo ao secular, ao dia a dia, mas no espiritual também, que é o mais importante, é o espiritual. Senhor, me abençoe muitíssimo, vai para o superlativo, ou seja, o aumentativo de uma bênção, de uma qualidade que o Senhor nos dá, não é? Muitíssimo, não é pouco não, é muito, mas é muitíssimo. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que você tem pedido ou pensado. Senhor, abençoe-me muitíssimo e amplie meus termos, amplifique, ou seja, amplie meus termos. Que a tua mão seja comigo, ou seja, onde eu puser a minha mão, que haja bênção, que haja prosperidade e que do mal eu não seja aflito. Deus pode fazer isso por nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ponto final. Não precisa falar mais nada. Se Jesus venceu, Ele está dizendo, nós vamos vencer. A cada dia, o seu mal. Pronto, aqui ele já muda totalmente, continuando a genealogia aqui dos descendentes de Judá. Equelube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa e a Passeia e a Teína, pai de Ir-Naás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraías, e filho de Otiniel, Atate. E Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, pai do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Eru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. E os filhos de Jealeleu, Zife, Ezifa, Etiria e Azareel. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, depois a gente volta.